Boa noite, nosso grupo é formado por Everton Paulo de Oliveira, Rodrigo Manfredini e Valéria Carlino dos Santos. Nosso orientador é Rui Ayrton Cornelis. O nosso trabalho é a sustentabilidade ambiental na vida útil das carcaças dos pneus. Boa noite. Cada vez mais podemos evidenciar as atitudes negativas no homem em relação à natureza. O termo sustentabilidade ambiental traduz a ideia de utilizarmos certos recursos naturais para suprir nossas necessidades. É possível notar inovações também na área de sustentabilidade ambiental na vida útil das carcaças de pneus. Segundo Neri e Oliveira, essa garantia é oriunda dos fabricantes que oferecem 5 anos de cobertura a partir da data de fabricação ou da emissão da nota. Boa noite. A partir desse contexto, a sustentabilidade ambiental é definida como um conjunto de unidades ecológicas que funcionam através de um sistema natural, incluindo solos, rochas, atmosferas, fenômenos naturais que podem acontecer nesses meios. Segundo Francisco, em 1992, as Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento foi realizada no dia 13 ao dia 14 e ficou conhecida como a ECO 92 e fez um levantamento dos problemas existentes e dos processos já realizados. Importante ressaltar também que a Agenda 21 consiste entre um acordo entre 179 países com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. Hoje em dia, a gente pode destacar um grande problema em relação aos descartes das carcaças de pneus, que é um grande problema da atualidade. Diante desse contexto de sustentabilidade que o Everton vem explicando, foram empregadas várias tecnologias nas carcaças dos pneus para que se evite esse desgaste e esse descarte incorreto, descarte até prematuro das carcaças no meio ambiente. O que são as tecnologias que são empregadas hoje nos pneus? Desde você ter um gerenciamento do desgaste dos pneus nos automóveis, nos caminhões, que seriam o controle de balanceamento, o controle de alinhamento das rodas, o controle de calibragem dos pneus, e com todos esses itens tem que estar sempre corretos para que se evite o desgaste prematuro dos pneus e acabe levando aí mais desgaste de carcaças no meio ambiente. Então, essas tecnologias que são empregadas dentro dos pneus, se não tiver a correta manutenção desses itens, eles não vêm tendo todo o seu efeito dentro das carcaças. Dentro dos caminhões, tem que ter todo o gerenciamento dos pneus dentro de uma frota, que são desde da linha de rodízio dos pneus, desde da parte de alinhamento entre eixos das carretas, para que isso não venha acontecendo para gerar esse desgaste prematuro das carcaças e que as carcaças possam ser reutilizadas aí, recapadas, recauchutadas aí 2, 3 vezes, dependendo como for utilizado. Então, dentro desse contexto da tecnologia, tem que estar todos os itens alinhados para que evite esse desgaste prematuro das carcaças. O grande problema do descarte de pneus no meio ambiente é o seu elevado tempo de composição. Assim, o descarte incorreto torna esse material a origem de diversas doenças em razão do acúmulo de água e sujeira. Diante dos problemas causados pelo descarte inadequado dos pneus, segundo Axiol e Mel, as tecnologias de reutilização e de reciclagem são a borracha reciclada, combustível, geração de energia ou ainda triturado para injeção em massas para asfalto, entre outros. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, se faz necessário se falar do contexto histórico e da forma construtiva dos pneus. O pai dos pneus é o conhecido Robert Thomson, que no ano de 1847 ele patenteou a ideia de se passar borracha em volta às rodas das carroças, na época que se fazia muito esforço e se tinha muito impacto a essas rodas. E ele começou a envolver essas rodas com borracha.
e ele patenteou isso no mesmo ano, essa ideia dele na França. Os pneus, logo após, veio os pneus diagonais, que são os pneus com câmera. Quem trouxe essa ideia, quem patenteou isso, foi John Dunlop, que ele pegou um pneu e essa mesma ideia de Thomson, só que ele evoluiu e colocou uma câmera por dentro desse pneu para poder inflá-lo. E com isso, começou esses pneus a serem testados, foram testados em automóveis. Quando veio os irmãos Michelin e disputaram uma corrida com os carros usando esses pneus com câmera, que se tornava o conjunto do carro bem mais leve e ganhava uma velocidade maior. Tanto é que eles ganharam essa corrida com uma grande distância do segundo colocado, que usava os pneus somente envolto, que era só envolvido com borrachas, e se tornava muito pesado para a época, né? E os irmãos Michelin trouxeram essa ideia e desde então começaram a utilizar esses pneus com câmera nos automóveis. Logo após, foram inventados os pneus radiais. Os pneus radiais, ao contrário dos pneus diagonais, eles são construídos de lonas de aço, onde traz uma durabilidade muito maior e não há necessidade de você usar a câmera dentro do pneu. Isso reduzindo mais ainda o peso do conjunto dentro de um carro, dentro de um caminhão ou moto. Então, essa ideia também foi patenteada pelos irmãos Michelin, assim como nos carros que eles começaram a colocar esses pneus, eles trouxeram os pneus radiais, construídos com lonas de aço, onde tem uma durabilidade muito maior, onde se tem um aquecimento dos pneus menor em relação aos pneus diagonais, e trazendo hoje aqui os pneus que nós temos até hoje. Com isso, nós conseguimos ter essa reutilização da carcaça, que conseguimos através do recap, do recauchutamento dos pneus, e dentro desse recauchutamento que se coloca uma nova banda em cima dos pneus por conta dessa invenção dos pneus radiais. Com a evolução da tecnologia com os passar dos anos, se criaram uns modelos de reaproveitamento da carcaça do pneu, onde você tem a recauchutagem, a recapagem e a remoldagem. Cada uma trata de uma forma do pneu diferente, mas a ideia principal é reutilizar as carcaças dos pneus, cada um de uma forma, uma construção diferente, mas todos para poder se ter uma sustentabilidade maior dessas carcaças. Assim, diminuindo a quantidade de pneus que são descartados no dia a dia e com a utilização desses mesmos. Seguindo essa linha de pensamento, a gente tem a reutilização de pneus de outras formas. Quando o pneu ele não é mais considerado para rodagem, tanto de caminhão quanto de automóveis, ele é classificado como inversíveis, pneus inversíveis. E eles podem ganhar outras utilizações, como por exemplo para as mantas asfálticas, que já foi citado anteriormente, mas também para paisagens em jardins, para matéria-prima, para outras áreas, como a área de construção, a área de reaproveitamento, como utilizado em barragens também, e assim por diante. Através desses meios, todos isso, a gente pode concluir que com o passar do tempo foi se desenvolvendo novas tecnologias, novas maneiras de lidar com o pneu, e dessa forma tivemos a diminuição do número de pneus descartados, assim impactando cada vez menos no meio ambiente. Muito obrigado, boa noite.